A pergunta do dia é como ler a Bíblia. Afinal, como é que eu faço isso? O que é literal, o que não é, o que é verdade, o que é mentira? Vamos falar sobre isso. Roda a vinheta, querido. Shalom Aleichem, salve salve meus queridos, como é que vocês estão? Tudo certo? No vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia, bater um tete a tete aqui a respeito de como ler a Bíblia. É importante notar que a Bíblia é um livro diferente de todos os outros e por isso ela não pode ser lida como todos os outros, justamente porque ela carrega mais de um sentido. Ele é um livro histórico antes de tudo, embora muitas histórias pareçam uma fábula, um conto, alguma coisa do tipo. Só que todo conto tem uma moral da história. E aí é que tá. A Bíblia é um conto contado por Deus. E a diferença tá aí, porque quando eu conto um conto, ou você, qualquer outro ser humano conta um conto, ele tá no campo da ficção, tá no campo imaginário, campo das ideias. Mas quando Deus conta um conto, ele se torna realidade. Porque Deus tem o poder de dar matéria, de dar vida às coisas. Então basta ele falar para que aquilo aconteça. Agora, é importante ressaltar que a Bíblia ela deve ser lida sob a supervisão do Espírito Santo. Porque senão a Bíblia é a mãe das piores heresias, loucuras e atrocidades se você for pela sua cabeça. Daí o indivíduo cria tudo quanto é neurose psicótica da cabeça dele e ainda bota na conta do Espírito Santo. Não pode isso, né, gente? Eu preciso entender, antes de tudo, como a Bíblia funciona, para eu não ficar criando coisas e interpretações a partir da minha própria cabeça, visão de mundo, enfim. E daí nós vamos falar agora dos sentidos da Bíblia. Tem um sentido literal, que é onde você foca ali no que realmente aconteceu, a forma estrita de como aquilo aconteceu, o contexto histórico, as circunstâncias, a geografia, a cultura daquela época. E isso está atrelado ao sentido espiritual da coisa, porque os fatos também revelam mensagens de Deus. São Tomás de Aquino diz que o homem se expressa com palavras, e Deus se expressa com palavras e coisas. É aquela velha história de que Deus fala nos fatos. E todo texto tem um contexto, então na Bíblia você encontra ali coisas que são estreitamente descritivas e outras que não são tão descritivas assim, mas que não deixam de ser reais. Por exemplo, o mundo foi criado em 6 dias, o fruto proibido era a maçã? Não sei, pode ser que não, talvez o fruto nem fosse uma fruta, fosse qualquer outra coisa. Comer o fruto proibido quer dizer você ter acesso a uma realidade proibida através de um ato de desobediência deliberado. Agora, como isso aconteceu, eu não sei, não tem como saber isso. Pode ser que sim também, pode ser que essa realidade tenha se materializado para Adão ali como uma referência visual, uma referência externa assim da percepção de Adão através de uma árvore bonita, frondosa, com uma fruta maravilhosa e grande. Mas de um jeito ou de outro, aquilo aconteceu com Adão e Eva, pessoas reais. Sim, eu acredito sim que Adão e Eva tenham existido e eu vou falar pra vocês aqui nesse canal, não nesse vídeo, mas um dia a gente vai fazer um vídeo sobre Adão e Eva. Agora tem uma coisa em mente, mito não implica necessariamente em ficção, mito não quer dizer mentira. Referente ao passado, mais do que entender exatamente como aconteceu, é compreender o sentido daquilo, o que Deus está querendo nos transmitir através daquela realidade. Daí vem o sentido alegórico que vai explorar uma realidade mais profunda. Nós cristãos temos Jesus como chave de interpretação da Bíblia Sagrada. Por exemplo, quando Abraão vai lá sacrificar o seu filho Isaac, é a figura de Deus Pai que está sacrificando seu único filho por amor à humanidade. José do Egito é a figura do próprio Jesus que salva o seu povo da morte. Moisés é a figura do Cristo libertador. Aliás, a história de Moisés está cheia de elementos ali que remetem a Jesus Cristo. E tudo isso reforça o que eu já falei. Essas histórias que eu acabei de citar são fatos reais, acontecimentos reais, mas que remetem a um sentido alegórico, um sentido não literal, entende? Eu sei que você entende, você é inteligente. E daí vamos ao sentido moral, que são aqueles princípios universais, um conjunto de lições ali que a gente tira da palavra de Deus e aplica na nossa vida, como código de conduta, um manual para a nossa própria felicidade, como os 10 mandamentos, as noções de bondade, de caridade que a gente tira ali da Bíblia, as noções de misericórdia, de perdão, de justiça, os próprios ensinamentos de Jesus, que são praticamente o nosso guia de vida. E daí vem um sentido mais complexo, que é o sentido anagônico. Palavra estranha, o que é isso? O sentido anagônico é o seguinte, é você olhar para aquele fato bíblico
bíblico com um olhar místico, descobrindo ali um sentido eterno que talvez nem mesmo o autor sagrado tenha descoberto. É quando você olha para a Bíblia e encontra ali elementos que te remetem ao plano redentor de Deus, que salva a humanidade, resgata a humanidade e reconduz ela para aquilo que ela deveria ser desde sempre, ao estado de total, plena comunhão com Deus. Agora percebe que não é simplesmente você pegar a Bíblia assim, pá, e ler. Quando você começa a enxergar sobre esses parâmetros e entender como a Bíblia funciona, a sua visão muda completamente. Aliás, é esse o convite do Evangelho: despertar a sua consciência para que você seja livre através do conhecimento da verdade, que é o próprio Jesus Cristo. Mais do que tudo, galera, é importante mesmo acreditar na simplicidade da palavra de Deus. Quando a gente passa a fazer o estudo da palavra de Deus ali, a gente começa a notar que Deus não fica rodeando nas coisas, ele é claro, e que a verdade era muito mais simples e estava ali na sua frente o tempo todo, e você não entendia isso. O que obstrui o nosso entendimento a respeito da palavra de Deus é a nossa falta de comprometimento com a verdade. E eu não digo só com relação ao estudo bíblico, eu digo com relação a tudo mesmo. Não adianta eu ter uma Bíblia em casa se eu não estou disposto a fazer o que Jesus me pede. A Bíblia é sagrada e o Evangelho é simples. Mais do que compreendido, ele precisa ser vivido. E é exatamente esse o desafio de ser cristão. E é isso aí, valeu galera! Beijão, Deus abençoe, Shalom Aleichem e até a próxima!